Irmãs e irmãos queridos, boa noite, gratidão pela companhia, pela oportunidade. Formulo a todos vocês votos de muita paz em Cristo Jesus. Nosso tema, a paciência. Inspiro-me em o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, item 7. Se você puder, abra o Evangelho e acompanhe comigo o estudo desta hora. Para recordarmos a importância, a imprescindibilidade, a necessidade da paciência, basta um olhar ligeiro, superficial, sobre as condições planetárias, sobre as lutas humanas. Nem seria possível agora enumerar, mencionar todas as dificuldades. De forma genérica, lembremos das lutas domésticas, das dificuldades no ambiente de trabalho, as tantas enfermidades, o estresse, a ansiedade, a depressão, outras moléstias mais, podendo-se acrescentar agora a doença da pressa. Como as criaturas humanas andam apressadas, ansiosas, inquietas. Tudo tem caráter de urgência. Tudo, quase tudo, é para ontem. Até se encontra, às vezes, em estabelecimentos comerciais, esta frase, dentre outras: o impossível eu faço agora. O milagre espera um pouco mais. E a impaciência, irmã da intolerância, irmã da precipitação, vai causando males de toda ordem, males físicos, emocionais, espirituais, problemas no interrelacionamento. Nem preciso me estender, porque quem de nós não conhece algo ou muito das lutas humanas? Rosa Marquezine, Sandra Matos, Solange Cristina Claro,
que vai ser vovó muito em breve, Rosane Neuhaus e outros corações queridos. Todos necessitamos da paciência. O que é paciência? Quais os seus benefícios? É este o nosso primeiro tópico após a introdução. Para trazermos uma ideia do que seja paciência, precisamos antes, ou convém antes, lembrarmos o que paciência não é. Não devemos confundir paciência, por exemplo, com preguiça, acomodação, estagnação. Paciência não é o mesmo que cruzar os braços, tapar o sol com a peneira, no jargão popular. Paciência não significa empurrar com a barriga. Paciência não quer dizer deixe como está para ver como é que fica. Paciência não é fugir, ocultar-se, não é mentir para si, pensando ou dizendo que está tudo bem, quando em verdade não está tudo bem. Paciência não é passividade, covardia moral. O que é então paciência? Em duas palavras, paciência é perseverança tranquila. Temos aí, neste conceito breve, composto de duas palavras, muito material para as nossas reflexões. Perseverança tranquila. Perseverança, não é difícil perceber o seu sentido. Dá-nos a perceber que haveremos de dar continuidade aos nossos compromissos, a todos eles. Um exemplo, estou aqui realizando este estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Com este estudo, atingimos a palestra de número 70. Desde o capítulo 1, primeiro tópico, até este tópico, foram 70 estudos. E para concluir este estudo do Evangelho, atingiremos mais de 200 tópicos, nos 28 capítulos que compõem o Evangelho.
Eu estou, portanto, a mais ou menos 150 estudos para concluir todo o Evangelho. E para concluí-lo, óbvio, não poderei interromper a sequência. Não poderei me permitir um cansaço ou um desânimo ao ponto de parar a meio do caminho. Necessitarei de mais 150 semanas. E como, por vezes, em razão de outros compromissos, eu não consigo manter a regularidade total, há semanas que não realizo o estudo, sempre por motivos justificáveis, significa, pois, que para concluir o estudo, eu necessitarei, talvez, de 200 semanas, de mais 200 semanas, ou seja, 4 anos praticamente. Precisarei perseverar. Haja o que houver, não desistir, não desanimar, não interromper a marcha. Agora, eu posso seguir adiante de maneira negativa ou positiva. Eu posso concluir o estudo daqui 200 semanas, mais ou menos, se Jesus me permitir. Mas eu poderei fazer me queixando, aborrecido, desanimado, cansado, pensando em parar, tirar umas férias, portanto, falhando na perseverança. Mas eu posso também perseverar com calma, com serenidade, com tranquilidade, com paciência. Paciência, pois, é perseverança tranquila, considerando que não pretendo desistir, desanimar, necessito me empenhar para eliminar os sentimentos negativos mencionados há pouco, que vão me perturbar, dificultar ou até impedir a conclusão do trabalho. Este raciocínio se aplica ao trabalho profissional e a todos os compromissos que nos dizem respeito. Para amar, para servir, para trabalhar no bem, para cumprir todas as nossas obrigações, de quanta perseverança tranquila não necessitamos, ou seja, de quanta paciência não necessitamos já e não haveremos ainda de necessitar. Como conquistar a paciência? Na pergunta, encontramos também um material importante para as nossas reflexões. Repito a pergunta: como conquistar paciência
como, de resto, a cultura, o conhecimento, a maturidade e todas as virtudes que exornam a mulher e o homem de bem devem ser uma conquista. A paciência necessita ser uma conquista, porque ela não virá de fora para dentro. Nenhuma pessoa, ainda que o queira, conseguirá compartilhar comigo, dividir comigo da sua paciência. Você, com a sua paciência, pode me auxiliar, mas não ao ponto de conquistar esta paciência em meu lugar. O trabalho é meu, o esforço é meu. Ninguém me substituirá no esforço de conquistar a paciência. Por esta razão, eu pergunto para vocês, e a pergunta continua valendo para mim. Vocês, nós, queremos conquistar mais paciência, além da que já possuímos? Esta é uma pergunta que necessita ser respondida. Eu quero ser mais paciente do que tenho sido? Ou eu me sinto já realizado com o grau de paciência que consegui atingir? Porque a verdade é, amigas e amigos, que paciência todos nós temos um pouco. É possível que não a tenhamos no nível ou grau desejado ou necessário e precisemos aumentá-la. Mas não há quem não tenha alguma coisa desta virtude preciosa. Eu trago aqui para nós um decálogo do que podemos fazer por nós mesmos, a benefício de nós mesmos, para conquistarmos a paciência. Vou mencionar este decálogo. Tome a decisão de ser paciente. Considere-se sempre um aprendiz. Trate a doença da pressa, caso a tenha. Aproveite e administre o tempo. Trabalhe e descanse. Mude para melhor. Valorize o amor. Conviva mais com a natureza. Cresça com equilíbrio. E, por fim, o 10º tópico: valorize a vida. Anos atrás, tive a oportunidade de publicar um livro com este título, sobre a paciência. E neste livro, além deste decálogo,
eu apresento outras sugestões. Nesta oportunidade, atento ao tempo de nossas reflexões, trago estas 10 sugestões. A primeira, tome a decisão de ser paciente. A Rosane ou Rosani está dizendo aqui, eu quero ter mais paciência. Era bem o que eu precisava ouvir hoje. Coincidência, Rosane, é também o que eu precisava e estou precisando ouvir. Vamos então, Rosani e demais afetos, tome a decisão de ser paciente. Simplesmente direi para mim mesmo, e como disse a Rosane, eu quero ter mais paciência. Eu quero conquistar mais paciência. Está tomada a decisão. Basta a tomada da decisão? Não. Uma vez tomada a decisão pela paciência, significa que nunca mais eu ou nós não teremos mais impaciência ou intolerância? Não. A decisão, no sentido de sermos mais pacientes, terá que ser renovada toda vez que perdermos a paciência, ou toda vez que chegarmos no nosso limite da paciência, avançando para um comportamento impaciente. Ou seja, estou tomando agora a decisão de ser mais paciente. Farei todo o empenho para conquistar a paciência. Mas é possível, é previsível que a qualquer momento, por qualquer motivo, eu venha a adotar um comportamento que se caracterize pela impaciência. Que fazer? Reconhecer que ultrapassamos o limite, que a impaciência de novo nos dominou e renovar a decisão de sermos pacientes. Como acontece quando caímos. Caímos uma vez, nós nos levantamos e seguimos a marcha. Se cairmos segunda vez nos levantaremos. Se cairmos terceira vez, levantamos e seguimos adiante. Assim deve ser também em relação a esta virtude que estamos estudando. Segunda sugestão, considere-se sempre um aprendiz. Jamais devemos nos considerar mestres nesta virtude. Nunca nos consideraremos professores. Evitar pensar que já sabemos tudo sobre o tema e que nada mais vai nos surpreender e que nada mais vai nos levar a ter uma atitude de impaciência. Considerarmos-nos, ao contrário,
sempre aprendizes. Estamos aprendendo a ter paciência. E como aprendizes, é possível que não saibamos sobre tudo aquilo que possa gerar em nós impaciência. É possível que eu venha a passar por uma situação, a enfrentar um problema, que eu não imagine que aquele problema seja capaz de pôr à prova a minha paciência. E constato, depois da crise, que eu não tinha tanta resistência assim para enfrentar aquela situação. Sem brincar com as palavras, toda vez que formos surpreendidos pela impaciência, que fazer? Tenhamos paciência. Paciência conosco, paciência com a vida, paciência com o próximo, porque o próximo também tem seus limites. Ele também é um aprendiz da vida. Também ele não é mestre, também ele não é um professor de paciência ou de outra virtude. Somos, portanto, todos colegas de classe. E assim nós vamos treinando uma virtude que eu não coloquei no decálogo, mas eu coloco agora, ampliando o leque das virtudes. Nós vamos treinando humildade, porque o orgulho pode estar permeando a nossa impaciência, a nossa intolerância. O estresse, a ansiedade podem estar permeando a nossa pressa, a nossa precipitação, o nosso assodamento. Precisamos, pois, tratar não somente a doença da impaciência, como também a doença da intolerância, a doença da pressa, da precipitação e outras tantas que eu tenho, que vocês provavelmente ainda apresentem no comportamento. Estamos na Terra, a Terra é uma escola, é um hospital, e aqui estamos para aprender e tratar as nossas moléstias emocionais e moléstias espirituais. Rosa Marquezine, companheira querida de Assis, estou em luta com a minha paciência. Eu te conheço, Rosa, e sei que você já está num estágio maravilhoso. Nós precisamos ter equilíbrio, harmonia, bom senso. Eu estou desdobrando o decálogo. Necessitamos de método, de ritmo, esquema, agenda. Precisamos começar o dia com uma agenda mínima, sabendo como começaremos o dia, como avançaremos ao longo do dia e como pretendemos terminá-lo. Como está escrito em Eclesiastes, há tempo para tudo, para que possamos conquistar a paciência, agora caminhando na direção de uma outra ordem de raciocínio.
nós precisamos de nos estruturar mais através do Evangelho. Quanto mais nos evangelizamos, mais pacientes nos tornamos. Precisamos nos inspirar no exemplo insuperável de nosso Senhor e Mestre, Cristo Jesus. Quanta paciência! Ele administra, controla, governa o nosso planeta há bilhões de anos. De quantos milhões e milhões de anos ele não necessitou para cada etapa planetária? Se cortarmos a terra ao meio, como se corta uma laranja, veremos as muitas camadas geológicas que foram sendo formadas através de eras que demandaram cada uma milhões de anos. E ele, com toda a paciência, trabalhando com sua equipe, confiando no Pai, confiando nele, confiando nos seus colaboradores, confiando no tempo, sendo sempre otimista, operoso, trabalhador. E estou trazendo para nós vários pontos e aspectos que compõem a nossa agenda para a conquista da paciência. Quanto mais o Cristo permear-nos, penetrar-nos, orientar-nos, mais paciência em nós. Temos aqui a manifestação do companheiro Antônio Carlos Júnior, querido irmão Isaías Claro, a família IDEAC de Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro, deseja a você e toda a sua família um Feliz Natal, muita paz. Obrigado, Antônio Carlos, a você o nosso abraço, nossa gratidão, com votos também de um Natal muito abençoado. Votos estes extensivos aos companheiros aqui presentes e a todos os internautas já conectados e aos que se conectarão posteriormente. Por fim, vamos nos lembrar da contribuição excelente da doutrina espírita. A doutrina nos apresenta seus princípios fundamentais: Deus, Espírito imortal, portanto, imortalidade da alma, lei do progresso, reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, livre-arbítrio, Jesus, nosso modelo e guia, e uma infinidade de outros princípios não mencionados agora. Quando nós, os espíritas, permitirmos-nos permear, penetrar por estes princípios básicos da doutrina espírita, quando os princípios básicos da doutrina forem os princípios básicos da minha vida, certamente eu terei mais estrutura emocional,
mais estrutura espiritual e, consequentemente, mais tolerância, mais compreensão, mais humildade, mais caridade, mais fortaleza moral. E tudo isto vai contribuindo para a conquista em níveis cada vez maiores desta paciência, hoje aqui objeto das nossas reflexões. A paciência é tão importante que nosso Senhor e Mestre, referindo-se a ela, disse: pela paciência possuireis as vossas almas. Pela paciência possuireis as vossas almas. Para sermos pacientes, devemos ser senhores de nós mesmos. Necessitamos dominar nossos impulsos, nossos instintos, dominar nossas tendências, controlar nossa forma de se expressar, nossa maneira de ouvir, para que possamos, sendo novas criaturas, apresentarmos-nos mais pacientes diante dos tantos desafios existenciais. Na próxima semana, se Jesus permitir, sem interrupção, aqui estaremos dando sequência aos nossos estudos. Feliz Natal, com amor e gratidão, com votos de paz a todos. Assim seja.